muito bem-vindo a mais um Ponto de Vista, série especial de entrevistas que a gente tem feito com os vereadores eleitos. Hoje, nosso bate-papo vai ser com o vereador Dr. Laércio Santos do DEM. Vereador, obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Estamos aqui por mais uma vez para nos apresentar reiteradamente e discutir os assuntos a serem aí questionados. Tá certo, vereador. O senhor falou em apresentação, a gente vai começar mesmo com uma apresentação, embora não seja o seu primeiro mandato, né? Mas a gente sabe que as pessoas chegam e assistem e conhecem os vereadores em momentos diferentes. O senhor não é de Guarulhos, o senhor veio para Guarulhos faz algum tempo já, não é? Eu poderia dizer que eu sou quase guarulhense, que eu cheguei aqui com 11 anos de idade, na verdade, em 1981. Eu estou aqui completando 40 anos de vida guarulhense, praticamente, e firmei minha trajetória de vida na cidade, minha família, meus pais, formação, trabalho, foco na vida profissional exclusivamente na cidade de Guarulhos, nunca atuei profissionalmente em outras cidades, então é uma cidade que eu escolhi para estar, viver e procurar lutar pelo que eu acredito. Certo. Profissionalmente, o senhor é advogado? Sim, eu sou advogado há 28 anos atuando na região central da cidade, principalmente nos direitos que eu posso chamar de direito social. E como é que a política surgiu na sua vida, vereador? A política acaba entrando no sangue da gente em razão da vida advocatícia, né? Então, o exercício da advocacia, lutando por direitos sociais, eu atuo com bastante força no direito previdenciário, eu e minha equipe, acabou que, em razão dessa cobrança, luta, reclamação e questionamentos e a própria habilidade que a gente acaba tendo dentro da profissão, eu entendi por bem que eu teria condição também de ajudar a cidade, ajudar a população de um outro modo dentro do legislativo local. E aí foi que eu já afiliado a um partido lá atrás, na época de colégio, nunca tive atuação, vamos dizer assim, partidária. Eu falei, vou buscar uma disputa, disputei uma eleição, não fui eleito, e aí acabei sendo eleito e reeleito nas 3 últimas eleições. Estou aí procurando defender as ideias daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente entende que é coerente, é justo e adequado para a nossa cidade. Então, são 4 candidaturas e 3 mandatos, 3 eleições. Perfeito. Eu disputei 2008, eu fiquei na segunda suplência, e daí por diante, 2012, 2016 e 2020, essas 3 últimas eu fui reconduzido, sendo certo que a primeira eleição, as 2 primeiras eleições eu disputei pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional. Já esta de 2016 e a atual de 2020, eu disputei, sou filiado ao Democrata. Tá certo, vereador. E com relação às campanhas, como o senhor fez aí 4 campanhas, essa foi muito diferente por conta do momento que a gente vive de pandemia. Como é que foi essa última campanha? Na verdade, uma eleição acaba sendo sempre diferente da outra. Existe uma evolução tecnológica. Você fez a primeira eleição, você compara com a segunda, já foi um pouco diferente. A subsequente mais diferente, e essa, sem dúvida nenhuma, extremamente diferente por conta do momento pandêmico que nós vivenciamos ainda, infelizmente, fez com que a gente focasse, sem dúvida, eu já venho focando, mas procurar intensificar uma atuação pelas redes sociais, os diversos mecanismos de comunicação possível na nossa cidade. Eu digo possível porque ainda existem alguns mecanismos de comunicação que não é tão difundido como deveria ser, ao contrário da capital e outras cidades. Então, aquilo que é possível chegar à população, a gente utilizou bem. Infelizmente, não era o que eu queria. Eu gostaria de uma eleição que nós pudéssemos realizar, de fato, o corpo a corpo, reuniões, você discutir presencialmente, você ouvir a população, você até ser criticado naquilo que deve ser criticado para você aperfeiçoar o dia a dia das cobranças, do seu mandato, enfim, não foi possível.
mas dentro do possível conseguimos fazer um trabalho aí que eu diria que razoável e foi possível, mais uma vez, ser reeleito e estar na Câmara Municipal por mais 4 anos representando os interesses da cidade. Foram 3.569 votos, vereador, com essa campanha difícil assim. Exatamente, 3.569, né? E uma campanha... Ela foi diferente e foi mais difícil ou foi só diferente, vereador? Não, ela foi mais difícil. Eu já acreditava nessa perspectiva, não querendo ser soberbo, mas a gente tem um pouco de expertise e dentro desse contexto a gente já teria aí uma ideia de onde a gente poderia chegar. Óbvio que eu esperava um pouco mais por conta de todo o trabalho que eu desenvolvi na cidade nos últimos 4 anos. Mas foi uma eleição que nós tivemos que disputar de forma desproporcional com outras candidaturas na cidade, muitas das quais favorecida pela máquina. Então, quando você faz uma disputa solo e você enfrenta de forma desproporcional, obviamente que o resultado tende a ser influenciado. E eu diria influência por conta do momento pandêmico, algumas ações de governo que se confundiu com o período eleitoral. Então, aí, aquela população que poderia receber o candidato de forma imparcial, nem sempre isso aconteceu, porque algumas candidaturas receberam algum benefício direto ou indireto da máquina pública e com isso, sem dúvida nenhuma, comprometeu a lisura do certame na cidade de Guarulhos. É tanto que, não só isso, a própria Justiça Eleitoral, até o presente momento, ainda não definiu de forma definitiva quem são os 34 eleitos. É uma prova de que essa eleição que nós enfrentamos foi uma eleição muito difícil, tanto para quem foram os candidatos, como também para a população saber separar o joio do trigo e efetivamente saber escolher. Eu diria para você que a população só vai poder fazer um juízo de valor se agiu de forma acertada ou não nos próximos anos. Foi muito injusto o certame, mas enfim, foi uma disputa democrática dentro do que a gente considera razoável. Os excessos estão aí para a Justiça Eleitoral analisar e dizer quem está certo e quem está errado. De qualquer modo, é satisfatório por estar mais 4 anos representando os interesses da cidade. Certo. Vereador, o senhor falou a respeito, né, desses próximos 4 anos, né? Como é que a gente vai falar, como deve ser, como é que o senhor está pensando nesses próximos 4 anos e esses anos que passaram? Os seus mandatos, eles foram pautados exatamente em que área? O senhor teve uma área de atuação, projetos com relação a alguma área específica? Eu sou um vereador que eu não cheguei na Câmara defendendo uma bandeira X, Y ou Z. Eu não tenho bandeira pré-definida. Eu procuro defender aquilo que eu acredito, desde uma questão que envolva funcionalismo, a situação de inclusão social ou de inclusão de algum direito que não é atendido. E assim eu tenho feito e fiz ao longo desses últimos 8 anos, encaminhando projetos de leis, muitos dos quais que envolvendo o segmento autista, que são um grupo de pessoas muitas das vezes esquecido pelos poderes, e eu digo aí não só o poder municipal, como o poder estadual e até mesmo a nível federal. E também tenho apresentado projetos de convivência, de conforto. Eu acho que o papel do vereador, ele é um papel muito residual, ele não tem o poder amplo e restrito, como é um deputado estadual ou federal, que você pode apresentar os projetos de leis mais amplo possível. A gente acaba apresentando em cima do resto, que eu costumo falar, aquilo que sobra de convivência na cidade é o que cabe a gente legislar. Nós não podemos estar legislando sobre consumo, sobre questões de direitos de vizinhança, por exemplo. Muitos desses direitos cabe ao Poder Executivo encaminhar projeto para a Câmara Municipal. Então, eu sou muito comedido quando eu apresento algum projeto, para que não caia no questionamento da inconstitucionalidade, porque é muito fácil
você enquadrar um projeto como inconstitucional, porque quase sempre todos os projetos que o vereador encaminha vai ter alguma obrigação ao executivo por fazer, é uma fiscalização dentro daquela lei que você aprova. Por exemplo, se eu aprovo um projeto de lei instituindo que determinados estabelecimentos vão ter assentos diferenciados, isso aí vai obrigar a ter um tipo de fiscalização por parte da Secretaria Municipal e você acaba impondo certa obrigação. Então, nós temos que ter muito cuidado de apresentar projetos de leis para que essa obrigação ao Poder Executivo seja de forma sutil, não crie tantas e tantas despesas, porque aí seria inconstitucional. Então, eu tenho me pautado muito por isso, com esse cuidado, e apresentar projeto de lei, sim, daquilo que eu vejo que é pertinente. Eu não preciso estar apresentando quantidade de projetos de leis. Eu acho que nós não precisamos de tantas leis, nós precisamos fazer funcionar aquelas que já de fato existem, tanto a nível local, estadual ou até mesmo federal. Nós temos uma lei no nosso país, que é a Lei dos Resíduos Sólidos, e hoje a gente ainda joga pneus e outros itens no lixo da cidade. Então, nós precisamos fazer estas leis funcionar e não simplesmente o legislativo local ficar criando leis e, às vezes, o poder municipal, o executivo, não põe estas leis em prática. Eu tenho que, para mim, que esse é um papel do vereador, de legislar, mas o papel principal do vereador é o papel de fiscalizar, de acompanhar o orçamento do município, de cobrar o prefeito aquilo que está certo, que está errado, às vezes concordar com alguns aspectos que são positivos para a cidade, e é isso que eu tenho feito, fiz muito nesse último mandato, fiz um mandato muito aguerrido, e é dessa forma que eu acredito um legislativo cada dia mais longe e independente do executivo, que é o que eu defendo. Nossa, vereador, daqui para diante, né, o seu papel, legislador, que tipo disso já, enfim, está estudando com a sua equipe os projetos que vocês devem encaminhar, que tipo de área de atuação que vocês devem ter, e o papel fiscalizador também daqui para frente. Eu queria saber como é que vai ser, como é que o senhor está desenhando esse mandato. Como eu fechei a última fala, eu vou apresentar projeto de lei daquilo que eu achar que é adequado para o dia a dia da convivência da cidade. Não é o ponto principal, o ponto preponderante que eu entenda que deva assim ser conduzido, de começar o ano legislativo agora no mês de fevereiro e já sair protocolando 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de projetos de leis. Não precisa, eu entendo da desnecessidade da minha parte nesse sentido, até porque eu já tenho vários projetos em andamento, muitos aí já aprovados que viraram leis. O que precisa, sim, é cobrar do Executivo fazer funcionar projetos de leis dessa natureza. Vou dar um exemplo para você. Nós temos uma lei na cidade que foi aprovada há alguns anos atrás, não é da minha autoria, onde impõe que as escolas do município, inclusive escola estadual, não pode ter refrigerante açucarado. E esta lei não está sendo fiscalizada, seja nos colégios particulares, nos colégios do município e até mesmo nos colégios estaduais. Então, o que nós precisamos fazer funcionar o que nós temos. Isso sim eu vou fazer, vou cobrar, e aquilo que o município não atender, obviamente que nós vamos levar para o Ministério Público, que é o fiscal da lei também, e que cobre do Poder Público Municipal providências de atender às leis que são aprovadas pelo Legislativo. Em Guarulhos é muito comum nós aprovarmos leis, principalmente de autoria dos diversos vereadores, e a prefeitura, não só o prefeito atual, mas os prefeitos anteriores, não colocarem estas leis em prática, fiscalizar o cumprimento da mesma. Então, vou focar muito nessa questão e também, obviamente, que eu estou focando muito nessa legislatura, o acompanhamento do orçamento da cidade, as contratações. Isso eu vou acompanhar muito de perto, porque é onde eu percebo que existe muita evasão, muito desvio de finalidade, e eu tenho para mim que o legislativo, no papel fiscalizador, ele ajuda muito mais a cidade do que, por si só, a criação de leis, muitas das leis que acabam até mesmo sendo repetitivas. Às vezes tem um projeto de lei que foi apresentado, mas já existe um outro projeto de lei que contempla aquela situação de outra forma, e às vezes de forma redundante, a gente acaba aprovando um projeto simplesmente para fazer política. Eu vou dar um exemplo: existe alguma legislação a nível estadual que está proibindo aí copo descartável, canudos e tudo mais,
e que, se já existe a lei a nível estadual, não há necessidade a nível local. Às vezes a lei é apresentada pelo colega vereador para fazer uma política, uma divulgação na cidade e tudo mais, mas em termos práticos já não surte tanto efeito, porque nós já temos a lei estadual na cidade e que cabe ao poder público municipal exercer o seu poder de fiscalização. Às vezes é aí que tá o problema, não está tendo uma fiscalização ativa e efetiva. Então, é nesse sentido que nós, vereadores, a meu juízo, devemos ser incisivos e cobrar do Executivo uma efetiva fiscalização das ações ao bem do serviço da cidade. Ok, vereador. Vereador, com relação, a gente vive um momento de pandemia, um momento que o país todo, enfim, passa por problemas não só de saúde, mas questões econômicas também. Como é que o senhor avalia esse próximo ano, o mandato mesmo de completo, por conta desse momento que a gente vive, que vai deixar reflexos daqui para frente também? Olha, é difícil a gente fazer uma avaliação de futuro, porque sequer nós sabemos qual será o último brasileiro a tomar essa vacina. Eu digo o último brasileiro, porque nós não temos vacina nem suficientemente para os diversos profissionais da saúde, quiçá para todos nós que temos o contato humano no legislativo, no dia a dia. Então, nós corremos um risco e não sabemos aonde que nós vamos chegar com tudo isso. Não sabemos desta segunda onda, qual é a efetividade que vai ocorrer no mundo no todo, se vai ter terceira onda, enfim, se vai parar por aí esta situação, a gente não tem essa resposta, muito menos os cientistas que de fato estudaram para isso, não os curiosos que ficam dando seus palpites aí sem o mínimo conhecimento do tema. Então, eu tenho para mim que fazer uma previsibilidade desses longos 12 meses pela frente, ou 11 meses que nós temos aí pelo ano, eu acho que é muito prematuro qualquer achismo nesse momento. Vamos torcer que esse momento pandêmico passe logo, que essa questão das vacinas se supere, outras vacinas sejam descobertas e permita a retomada da economia. Enquanto não se retomar a economia, nós não podemos acreditar em muitas possibilidades. E, sem dúvida nenhuma, a nossa cidade, a nível de gestão, vai sofrer muito, porque nós já tivemos queda de arrecadação no ano anterior por conta da pandemia. Este ano não é diferente. Tenho para mim que vai ser pior do que o ano passado, porque o ano passado nós ainda tivemos repasse do governo estadual, repasse do governo federal, alguns compromissos do município que puderam ser suspensos, como os recolhimentos das verbas previdenciárias, das dívidas com o INSS, que este ano não será possível, porque esse favor foi até dezembro. Então, agora o município é obrigado a honrar esses compromissos, outros compromissos virão e as despesas são correntes, são recorrentes. Então, eu tenho para mim que nós vamos ter momentos difíceis para o Executivo, como também para a Câmara de Vereadores, na cobrança do prefeito, na solução dos problemas, e as respostas vão ser muito atrasadas por conta da questão orçamentária. Então, eu penso que nós realmente temos que pôr, quem tem barba, colocar nossas barbas de molho e cada um procurar ser comedido, porque este ano, em todos os sentidos, até na vida empresarial, vai ser muito difícil, porque eu não enxergo uma luz muito boa lá no final do túnel tão rápido assim. Tá certo, vereador. Ainda assim, a gente deseja boa sorte no seu mandato, parabeniza pela reeleição e pela votação. Obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Até mais. Vereador, obrigada. Tchau. E você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.